Olá pessoal, tudo bem? Vocês conhecem as células satélites? Sabe quem são as células satélites? E qual o papel das células satélites na hipertrofia do músculo esquelético? Vamos discutir isso neste vídeo. Então, pessoal, vamos falar das células satélites. Vamos conhecer, então, inicialmente, quem são as células satélites e, a partir daí, entender o papel delas no processo de hipertrofia muscular ou hipertrofia miofibrilar, que é o que está aí, hipertrofia miofibrilar, é a hipertrofia das miofibrilas, que determina a hipertrofia do músculo esquelético em si. Vamos lá, então. Quem são essas células satélites inicialmente? Quando nós falamos nas células satélites, elas são células mononucleadas, células indiferenciadas, que ficam ali orbitando, né, a fibra muscular. Então, elas são células que compõem, né, as fibras musculares, e estão localizadas entre o sarcolema e a lâmina basal. Lembra só comigo, quando eu falo em sarcolema, a sarcolema é a membrana da fibra muscular. Então, entre o sarcolema, daqui a pouco vai vir um esqueminha aí que vocês vão visualizar bem isso. Entre o sarcolema e a lâmina basal, fica ali no meio essas células satélites. Então, elas estão em uma posição, né, satélite na fibra muscular. Daí essa denominação. Elas são células quiescentes, células latentes, células que estão inativadas, células que estão ali, ó, meio que dormentes. E elas têm essa característica, mononucleadas, portanto, cada uma das células satélites tem um núcleo e elas são indiferenciadas. A partir da ativação delas, elas podem, então, se diferenciar em, por exemplo, um miotubo, mioblasto, para dar origem às novas actinas e miosinas. Desculpa, enquanto elas estão ali, entre a lâmina basal e o sarcolema, elas não têm atividade nenhuma, são células dormentes, quiescentes, latentes, mas que apresentam, olha aqui, ó, na terceira linha aí, vocês estão vendo, na quarta linha aqui, elas apresentam uma grande atividade mitogênica, proliferativa. Se estimuladas por fatores específicos que nós já vamos conhecer, elas se proliferam, elas se dividem, né? Então você tem a mitose. Elas têm uma alta atividade proliferativa. E a partir daí é que inicia o processo de atuação delas, né, para a hipertrofia muscular. São importantíssimas ó, no processo de crescimento muscular neonatal, né, na determinação, né, da estrutura do músculo e do número de fibras que nós teremos. E aqui embaixo, né, o último ponto relacionado a essas células satélites, elas são ó, diretamente responsáveis pela regeneração das fibras musculares danificadas, por exemplo, por conta de um treinamento lá na musculação mais intenso, e também são responsáveis diretas pela manutenção do músculo esquelético adulto, pela manutenção da estrutura, do tamanho, da morfologia, né, e da massa muscular no indivíduo adulto. Qualquer comprometimento da atividade proliferativa, por exemplo, inibição dela por fatores específicos de inibição do crescimento muscular, como a miostatina, como o TNF-alfa, qualquer coisa que leve a uma inibição dessa atividade proliferativa e diferenciadora das células satélites, leva a um prejuízo, né, na manutenção da massa muscular e leva também a um prejuízo no ganho de massa muscular em função do processo de treinamento específico. Então, essas são as células satélites. Para que elas atuem, né, diretamente na hipertrofia e determinem o crescimento muscular, elas têm, então, elas têm que proliferar, se dividir e têm que se diferenciar, porque elas, enquanto estão ali na lâmina basal e entre o sarcolema e a lâmina basal, não fazem nada, né? Então, elas proliferam e depois elas se diferenciam em miotubos e mioblastos, para, a partir daí, promover, então, o aumento da síntese proteica e o aumento do tamanho do músculo, a hipertrofia, ou, né, até dar origem a uma nova fibra muscular. Então, vamos lá, vamos agora avançar. Quem são esses fatores, Cássio, que levam ao aumento da atividade proliferativa da célula satélite? Já que é esse o start para que ela possa, a partir daí, determinar uma maior hipertrofia muscular. Os fatores que determinam proliferação e diferenciação de células satélites são todos aqueles que, de alguma forma, estão envolvidos com a hipertrofia muscular. São todos fatores, portanto,
anabólicos, fatores que contribuem para o anabolismo, para o aumento da síntese proteica. Fator de crescimento do hepatócito, que é expresso no músculo em função, por exemplo, das microlesões, por conta de um treino mais intenso, o fator de crescimento do fibroblasto, o FGF, o TGF-beta, que é o fator de transformação do crescimento. Um dos mais importantes aqui, o IGF-1, fator de crescimento insulínico, também denominado de MGF, fator de crescimento mecânico, e os hormônios, os principais hormônios anabólicos, insulina, GH, testosterona e também a interleucina 6, que é expressa no músculo, frente, por exemplo, às condições de aumento da sobrecarga mecânica tensional e também por conta da presença, ou da ocorrência das microlesões. Então, esses são fatores que estimulam a proliferação das células satélites. E quem estimula, Cássio, a diferenciação delas em miotubo e mioblasto, para que a partir daí nós tenhamos o aumento da síntese de actinas e miosinas, o aumento da síntese proteica e, portanto, o estabelecimento, e a concretização do processo de hipertrofia. Olha aí, os fatores que estimulam a diferenciação, grande parte deles são aqueles que também estimulam a proliferação. Mas os principais, o IGF-1 ou MGF, a insulina, o GH, a testosterona, a interleucina 15 e alguns marcadores que são expressos, marcadores de atividade miogênica, de aumento da síntese de actinas e miosinas e do aumento da miofibrila, que são a MIO-D, que são expressos pela própria célula satélite. E aí é que a gente vê alguma coisa, então, gente, em termos de diferença de resposta individual e genética para a hipertrofia. Quem tem mais expressão de célula satélite, quem tem mais desses fatores que aumentam a proliferação, quem tem maior, então, atividade proliferativa de célula satélite, por conta disso, quem tem maior nível de diferenciação por expressão desses fatores e também por aquilo que a própria célula satélite expressa e que aumenta a atividade de síntese proteica, como a MIO-D, miogenina, são peptídeos expressos por ela, complexos enzimáticos, e que nós denominamos de marcadores miogênicos do aumento da atividade de síntese proteica. Quanto mais disso estiver sendo expresso na célula satélite, maior será o processo dela de diferenciação em miotubo e mioblasto, e, portanto, maior a contribuição e maior o resultado em termos de ganho de hipertrofia. Isso são algumas diferenças genéticas. Então, esses são todos os fatores que contribuem para a diferenciação e, consequentemente, para o aumento da síntese de actinas e miosinas. Como é que isso acontece, Cássio? Olha que bacana isso aqui. Imagina que você fez lá um treinamento mais intenso, e aí isso levou, por exemplo, a uma microlesão, um dano nas miofibrilas, e aí o primeiro momento disso, logo depois da ocorrência do dano, o músculo vai ter que se regenerar, vai ter que se reparar. E aí o que acontece inicialmente é o que vocês estão vendo aqui nesse painel onde eu me coloquei, e que você tem aqui, onde eu estou com o dedo, isso aqui é um infiltrado do processo inflamatório. Aqui é um infiltrado para o local ali das miofibrilas, para o local em que ocorreu a lesão. Você tem ali, por expressão de uma série de fatores locais, que servem de quinotaxia, para a chegada dos neutrófilos, dos macrófagos, para poder fazer a limpeza aqui do local, fazer a fagocitose dessas miofibrilas, lesionadas ou danificadas, faz a fagocitose disso. Esse é o início do processo de regeneração muscular. Então, esse aqui é a resposta inflamatória inicial. E tudo isso que tem aqui, é o infiltrado inflamatório, basicamente aí representado pelos macrófagos e pelos neutrófilos, as células fagocíticas. Depois, num segundo momento aqui do processo de regeneração, quando ele já está quase terminado, vocês estão vendo aqui onde tem as setas, cada um ali onde tem a seta é um núcleo, ou um mionúcleo. Isso, o mionúcleo aí, ele está centralizado. Lembra que as fibras musculares são células longilíneas, não são células globulares, e elas são multinucleadas, elas têm núcleos que ficam na periferia. Essa é a característica para poder cada mionúcleo poder ajustar o conjunto de atividades celulares no seu
domínio mionuclear. Se eu coloco um núcleo no centro de uma fibra, de uma célula fibrosa, ele não consegue chegar na periferia, né? Ele não consegue atuar na periferia para determinar os processos celulares como um todo. Por isso é fundamental que a fibra muscular tenha vários núcleos, que ela seja multinucleada. Quando os núcleos estão aqui assim, ó, como nós estamos vendo aí na seta, vocês percebem que o núcleo ainda está ali centralizado, tem núcleos centralizados. Isso significa que a fibra ou a miofibrila, né, e a fibra muscular está no seu processo final de regeneração. Quando os mionúcleos, quando esses núcleos estão aí para a periferia, essas células estão então finalmente regeneradas, reparadas, né, regeneradas. Esse é o processo de regeneração, frente, por exemplo, a um treino mais intenso. Tá, Cássio, e as células satélites? Como é que elas entram nisso? Agora a gente já fecha o nosso esquema aqui e agora falamos delas, células satélites. Olha que bacana. Como é que elas fazem isso? De uma maneira mais genérica. Você tem lá em cima, aqui, ó, vou me posicionar aqui em cima, uma fibra normal, fiz um treinamento qualquer, fiz um treino aqui, ó, estão os mionúcleos, olha aí para a célula, eu estou apontando aqui meu dedo, e aqui, ó, gente, onde eu estou aqui com o dedo, ó, são as células satélites, entre a lâmina basal e o sarcoema que está ali. Aqui estão as células satélites, cada uma dessas bolinhas pretas aqui. Essas são as células satélites. Aí você teve um treino mais intenso e teve uma sobrecarga aqui, ó, uma sobrecarga aumentada, que promoveu, por exemplo, uma microlesão. Isso leva a quê? A microlesão faz com que haja aquele infiltrado do processo inflamatório, e aquele infiltrado, né, do processo inflamatório serve, deixa eu me diminuir aqui, ó, aquele infiltrado serve como atividade já, né, como algum um fator, né, de sinalização para essas células satélites, de que elas têm que migrar para um local ali da célula, da fibra, para poder promover o processo de regeneração. Aí vocês estão vendo aqui na setinha aqui embaixo, ó, as células satélites, olha lá o que aconteceu. Por conta, né, dessa sobrecarga tensional mecânica e a microlesão, você teve agora uma proliferação das células satélites. Olha como aumentou o número delas. Aqueles fatores todos foram expressos e aumentou a proliferação das células satélites. Na medida que elas vão proliferando, o processo inflamatório vai sinalizando o lugar que elas têm que migrar, para o foco ali da lesão. Aí elas migram lá para aquele processo, para o foco ali, né, do processo inflamatório, e aí já está tendo a limpeza ali, né, por parte dos macrófagos e dos neutrófilos, e aí essas células satélites, também por todos aqueles fatores expressos ali no músculo, ela começa a se diferenciar em miotubo e mioblasto, que é o que está logo aqui embaixo, ó. Tem uma seta ali, ó, tá vendo escrito ali em cima, mioblastos. É isso aqui, ó, onde eu estou com o meu dedo apontando ali, é um mioblasto. Elas agora já estão se diferenciando aqui, ó. Primeiro em miotubos e depois em mioblastos. E aí, no final, o que vocês veem aqui, ó, então a célula teve ali, ó, proliferação de células satélites e diferenciação. Aí tem a fusão dela, né, com os mioblastos, a fusão mioblástica, e a partir daí vem o processo de aumento da síntese de novas actinas e miosinas. Aí eu me posiciono aqui, vocês veem essa fibra aqui embaixo, maior, já com um diâmetro maior do que aquela ali em cima. Aqui nós temos, então, ó, a fibra hipertrofiada, a hipertrofia miofibrilar. E aí vocês vão ver aí embaixo, onde tem as duas setas, que são os novos mionúcleos. Olha lá, está escrito aqui, ó, novos mionúcleos. Essas células satélites, lembra que elas eram células mononucleadas e indiferenciadas. Quando elas proliferaram e depois se diferenciaram em miotubo e mioblasto, elas, entre aspas, doaram os seus mionúcleos para essa fibra muscular. Doaram para garantir condição da célula ou da fibra muscular crescer, aumentar o seu diâmetro, aumentar a massa muscular. Veja, então, que o processo de regeneração das miofibrilas e o aumento da síntese de novas actinas e miosinas, que determinou o aumento do diâmetro, né, o aumento, portanto, da hipertrofia, aconteceu estritamente por conta da atividade proliferativa e diferenciadora das células satélites. Aí, nesse esqueminha aqui, vocês veem isso, né, um pouco melhor, vou passar rápido aqui.
lá no painelzinho lá na figurinha A, né, a célula. Aí no B, olha ali, ó, um microtrauma, um miotrauma, que levou, né, ao processo inflamatório, e aí a expressão de toda aquela turma ali, ó, MIO-D, MIO-E, TGF-B, o HGF, FGF, aí, ó, proliferaram as células satélites aqui, no painelzinho C ali. Depois aqui no D, o E aqui, o D mostra a autorrenovação delas, elas proliferam e depois se renovam e ficam ali, né, ainda na lâmina basal. Aqui no E, a diferenciação delas, por conta da ação de IGF e os demais fatores. Na condição de um miotrauma adaptativo, olha lá, elas vão se fundir, olha, está escrito ali no G e no H, fusão no local do miotrauma, e ali elas promovem aumento diretamente da síntese proteica. Se não, se é um trauma mais severo, elas vão se fundir para formar uma nova miofibrila. E ali, ó, no H, eu vou me posicionar aqui em cima, aqui nós temos agora, ó, essa miofibrila regenerada, por conta de um treinamento hipertrofiado. E lá no A de novo, olha as células satélites aqui, ó, onde eu estou com o dedo aqui, ó, estão elas aí, né? E ali é a miofibrila regenerada, né? E aí, desculpem, aí os mionúcleos aqui na periferia, né? Aqui são os mionúcleos, desculpem. Os mionúcleos já dispostos na periferia. Lembra que quando os mionúcleos estão centralizados, ainda não houve a finalização da regeneração. E aqui os mionúcleos já na periferia, que foram doados por essas células satélites, significa então que essa miofibrila está regenerada. Para a gente fechar esse entendimento agora, e aí está mais um esqueminha desse, né, só para vocês visualizarem bem, proliferação, aí elas fundem ali no local da lesão, né, pela atividade quimiotáxica, a fusão delas aqui embaixo, e depois a miofibrila já regenerada. E essa aqui ainda mostra, ó, nesse momento aqui mostra, ó, o núcleo, ó, miofibrila regenerada com o núcleo ainda centralizado. E depois ali em cima, ela já totalmente regenerada com os mionúcleos já na periferia, o mionúcleo que está aqui representado, ó, o mionúcleo já na periferia. Isso é a miofibrila regenerada, né? E a fibra como um todo regenerada. Olha só, e aí, Cássio, essas células satélites são mesmo assim tão importantes para a hipertrofia? Olha só que bacana essa comparação aqui de valores, né, de células satélites encontradas por unidade de fibra muscular, né, por micrômetro, nos vários tipos de fibras e com e sem treinamento. Os valores de controle lá em cima, quanto que nós temos de mionúcleo? Nas fibras do tipo 1, em torno de 2,8 mionúcleos por área de fibra, né, por micrômetro quadrado. Nas fibras do tipo 2, que são mais hipertrofiadas, eu preciso de mais mionúcleo, nós já vamos entender isso agora, 3,8 mionúcleos, e de células satélites por área, né, também de fibra, 4 células satélites. 10 semanas de treinamento depois, olha só o que acontece. Os mionúcleos aqui, ó, vão de 2,1 num outro estudo, né, que mostrou que o animal aqui, com animais experimentais, tinha 2,1 mionúcleos, foi para 3,4 por área de micrômetro quadrado, um aumento de 70% nos mionúcleos. E as células satélites, olha aí, ó, de 3,7 para 5,4 por área de micrômetro quadrado no músculo, um aumento de 46% nas células satélites após 10 semanas de treinamento. E no efeito aqui de longo prazo, olha, mionúcleos, o que a gente vê em indivíduos com maior nível de hipertrofia. Nas fibras do tipo 1, 3,8, olha a comparação lá com o que é o normal, o controle, 2,8. Fibras do tipo 2, 5, olha a comparação com 3,8 lá em cima. E de células satélites em indivíduos altamente hipertrofiados, 6,8, olha a comparação com 4. Então, o efeito de treinamento no músculo mais hipertrofiado, ele tem mais mionúcleos e mais células satélites. Por que isso é tão importante? Olha só que interessante, ó. Alguns trabalhos mostram que nem sempre a gente precisa da atividade proliferativa de células satélite de um aumento de mionúcleos para hipertrofia. Numa hipertrofia mais discreta, que é o que está ali, ó, de 6 a 15% de hipertrofia, essa hipertrofia induzida pelo treinamento de força, ela acontece sem a necessidade de aumento do número de mionúcleos. E isso acontece em função do aumento da atividade de RNA mensageiro, e você tem aumento da transcrição e tradução
do RNA e, a partir daí, aumento da síntese de actina e miosina. Agora, quando eu quero uma hipertrofia um pouco mais pronunciada, por exemplo, 20 e tantos, 30% a mais, olha só, com 26% de hipertrofia, esse nível de hipertrofia só acontece com o aumento dos mionúcleos, da quantidade de mionúcleos, né, por área de micrômetro quadrado. E isso significa um aumento do conteúdo de DNA muscular. Por que isso é tão importante, Carlos? Por que essa questão do mionúcleo é tão importante? E não esqueçam, não tem, portanto, um alto nível de hipertrofia sem um aumento dos mionúcleos, do número de mionúcleos por área, portanto, da concentração deles. E não esqueçam, esses mionúcleos vêm de onde? De cada uma das células satélites. Elas, entre aspas, doam os seus núcleos para a fibra muscular. Então, elas doam, né, os seus mionúcleos. Portanto, sem a atividade proliferativa delas, eu não tenho como, né, aumentar o número de mionúcleos. Por que isso é tão importante? Olha que bacana esse esquema aqui. Eu tenho aqui desse lado, onde eu estou aqui em cima, uma fibra muscular com um diâmetro X, tá? Deixa eu me diminuir aqui. Uma fibra muscular com um diâmetro X, e cada um desses amarelinhos aqui é um mionúcleo. E aí você vê, pelo tamanho da fibra, aí, hipoteticamente, teríamos 4 mionúcleos nessa fibra aqui. Esse espaço que está aí, né, tem o X aí, né, que foi feito, vocês veem que cada um dos mionúcleos domina, controla um espaço ali da célula, da fibra. Isso é o denominado domínio mionuclear, que está aqui em cima, ou unidade de DNA. Ela é uma razão entre o que eu tenho de sarcoplasma e mionúcleos. Isso tem que ficar constante. Ou seja, cada mionúcleo tem um domínio, tem um espaço que eles controlam. Se você tem um crescimento da fibra, se você tem uma hipertrofia, um aumento da área de secção transversa, o espaço a ser controlado por cada mionúcleo, portanto, o domínio de cada mionúcleo aumenta. E esse domínio significa o seguinte: em cada um desses espaços aqui, ó, o mionúcleo manda. O que vai acontecer ali em cada um desses espaços é de responsabilidade, é de domínio desse mionúcleo. Aqui quem manda sou eu, aqui é desse mionúcleo, no outro é do outro, e assim vai. Os mionúcleos, lembra, essa relação, então, entre o sarcoplasma e a quantidade de mionúcleos, ela tem que ficar constante, que é o que está embaixo. Portanto, o domínio mionuclear não pode aumentar, o mionúcleo não quer isso. Aumenta o espaço, você falou, eu tenho uma área muito maior para controlar, aí não dá. Eu tenho que controlar sempre a mesma área. O domínio, o que eu sou obrigado a fazer, então? Para o músculo crescer, eu sou obrigado a ter novos, olha aqui agora desse lado, eu sou obrigado a ter novos mionúcleos. Por quê? Eu aumento o espaço e agora aqui, ó, para esse espaço aumentado, eu tenho 2 mionúcleos, ou seja, o domínio mionuclear continuou o mesmo. O espaço dentro da fibra, que cada núcleo tem que controlar, tem que comandar, o pedaço de célula de fibra muscular que cada um tem que comandar, é sempre o mesmo. Está ali embaixo, isso tem que ficar mantido constante. Portanto, não dá para a fibra crescer, e para o músculo como um todo, sem a adição de novos mionúcleos, que são doados pelas células satélites. Portanto, sem a proliferação das células satélites e a diferenciação para que elas doem esses mionúcleos, eu não tenho como garantir um crescimento pronunciado do músculo esquelético. Eu não tenho como garantir um alto nível de hipertrofia. Daí, por exemplo, tem, e aí vale a pena só para fechar aqui o nosso raciocínio, aí que vem, por exemplo, o papel dos esteroides anabólicos androgênicos. Lembra? A testosterona é um dos fatores altamente indutores de proliferação e diferenciação de células satélite. Se o indivíduo tem uso de esteroide anabolizante, ele tem muito mais proliferação e diferenciação de células satélite e, portanto, muito mais mionúcleo para garantir um crescimento maior. É por isso também que o uso de esteroides anabólicos androgênicos potencializa ainda mais o ganho de massa muscular. Pronto, gente. Então, essas eram as células satélites, essas são as células satélites. O bate-papo aqui era justamente para entender, né, quem são elas, de onde elas vêm, e a partir daí qual o papel e a missão e a função delas imprescindível no processo de hipertrofia miofibrilar, hipertrofia do músculo esquelético. Espero que tenha ficado claro isso tudo. Deem uma olhada nos nossos demais vídeos
que estarão aí na descrição desse vídeo relacionados a esse tema, e espero que tenha contribuído aí para a compreensão de vocês em relação a um aspecto que envolve a resposta de hipertrofia muscular aos treinos específicos, né, com pesos. Maravilha? Espero revê-los, então, nos nossos próximos vídeos aqui no canal. Obrigado, pessoal.